Ciclo ocidental e consequências da expansão marítima. Primeiramente, vamos entender a formação da monarquia espanhola. Bom, a Espanha se atrasou nas navegações por conta da ausência de um Estado forte e centralizado. O território espanhol antigamente era dividido em reinos independentes que às vezes tretavam, né? Então eles às vezes guerreavam entre si. Só que esse problema, a ausência de um Estado forte, centralizado, os reinos independentes que guerreavam entre si, isso tudo foi superado em meio à Guerra de Reconquista Cristã, quando ocorreu o casamento dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que deram início à unificação e à centralização monárquica. Bom, aí, o que acontece? Vamos já para a parte 2 do vídeo, que é a chegada à América. Os portugueses buscavam o Oriente navegando em sentido oriental. E aí, então, aos espanhóis restou buscar o Oriente navegando em sentido ocidental. O principal partidário dessa ideia era quem? Cristóvão Colombo. Aí o Cristóvão, ele chegou lá e no rei Dom João II e falou assim: ó, os portugueses estão buscando o Oriente no sentido oriental, então bora buscar no sentido ocidental? Aí o rei Dom João II falou: nananina, não. Aí o Cristóvão Colombo virou para ele e falou: tu não vai aceitar? Então eu vou lá para os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E vou fazer essa proposta e você vai se arrepender, falou? Beleza. Aí o Colombo foi lá, falou com os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, propôs aí essa possibilidade para eles, falou assim, ó, gente, bora partir, vamos buscar o Oriente no sentido Ocidente? Aí a Isabel de Castela falou: opa, tua ideia é da hora, então bora, vou financiar a sua expedição. A Isabel de Castela vai lá, vai organizar a expedição do Cristóvão Colombo, e aí ele vai, né? Então o Cristóvão Colombo vai partir do porto de Palos com 3 caravelas navegando em sentido ocidental. E aí o que acontece? Ele chega aonde? Na América. Ele chega na América. Só que aí, depois que ele chegou na América, ele vai perceber que ele encontrou um caminho novo para o Oriente. Então, ele chega na América, volta para a Espanha e fala para Isabel e para o Fernando que achou um caminho novo para o Oriente. Aí ele realizou mais 3 viagens, descobrindo as Pequenas Antilhas, Porto Rico, Jamaica, Trinidade, o continente sul-americano e atingiu finalmente as costas da América Central, que é o Panamá, atualmente, né? O rumo oeste seguido por Colombo definiria todas as expedições espanholas subsequentes, formando assim o ciclo ocidental das navegações. O que aconteceu? O Vasco de Balboa descobriu o Oceano Pacífico. Aí a Espanha falou: ixi, vamos ficar atento nisso aí, meu. O Balboa lá descobriu o Oceano Pacífico. Então, bora ver o que está acontecendo, galera. A partir daí, as expedições espanholas passaram a priorizar a busca de uma passagem que ligasse o Atlântico ao Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico foi descoberto pelo Balboa. E aí, essas expedições espanholas passaram a priorizar essa ligação, né, entre o Atlântico e o Pacífico e a contornar o sul do continente americano. E aí, mais para frente, o Fernão de Magalhães tentou circunnavegar o globo terrestre. O Fernão de Magalhães, que tentou circunnavegar o globo terrestre, morreu. Mas os tripulantes que estavam ali na navegação com ele
prosseguiram a viagem. E aí eles contornaram a África e reentraram na Espanha. Eles contornaram a África e reentraram na Espanha. E essa tripulação, que continuou a circunnavegação iniciada pelo Fernão de Magalhães, como eu posso dizer, foi comandada pelo Sebastián Elcano. Certo, então eles prosseguiram a viagem, contornaram a África, reentraram na Espanha. E aí, essa viagem corroborou duas informações de enorme relevância. Primeira, a Terra era realmente esférica, e a segunda, Colombo não havia chegado ao Oriente, mas sim descobriu um novo mundo. Quais foram as consequências do terceiro ponto da expansão ultramarina europeia? Entre as principais consequências da expansão marítimo-comercial europeia, temos o deslocamento do eixo econômico do Atlântico do Mediterrâneo para o Mediterrâneo, para o Atlântico, perdão. Então, o deslocamento do eixo econômico europeu do Mediterrâneo para o Atlântico, o reaparecimento da escravidão, a expansão do comércio marítimo com a Revolução Comercial e a Revolução dos Preços, provocada pelo grande afluxo de metais preciosos da América, a formação do sistema colonial tradicional, vinculado ao mercantilismo, a acumulação primitiva de capitais realizada pela circulação de mercadorias, então consolidando o capitalismo comercial, o fortalecimento da burguesia mercantil e a consolidação do Estado moderno, do absolutismo, e, por fim, a europeização do mundo e expansão do catolicismo. Próximo ponto-chave aí pra gente são os tratados territoriais. Então, vamos lá. Diante da rivalidade que surgiu, que ascendeu entre Portugal e Espanha, os dois reinos ibéricos firmaram vários tratados de partilha. Bom, então o primeiro Tratado de Toledo, então temos 4. Tratado de Toledo, Bula Intercoetera, Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Capitulação de Saragossa. Bom, o Tratado de Toledo, no Tratado de Toledo, Portugal cedia as Ilhas Canárias, ou seja, dava as Ilhas Canárias para a Espanha, e recebia o monopólio, o domínio do comércio e da navegação no litoral africano ao sul da linha do Equador. Aí depois vem Bula Intercoetera. Por quê? Porque o Papa Alexandre VI estimulou um meridiano divisório que passaria 100 léguas a oeste de Cabo Verde, o que atendia a interesses da Espanha, porque a Espanha ia ficar com as terras situadas a oeste do meridiano, então ia receber toda a América, e Portugal ia ficar com as terras a leste, que era uma vasta região do Oceano Atlântico. Aí, óbvio que, como atendia a interesses hispânicos, a Bula Intercoetera, que estabelecia 100 léguas a oeste de Cabo Verde, um meridiano passando a 100 léguas, passando 100 léguas a oeste de Cabo Verde, este tratado, então, obviamente, atendia a interesses hispânicos. Atendendo a interesses hispânicos, provocaria protestos do rei de Portugal, o Dom João II. E aí o Dom João II falou assim, se liga aí, tá atendendo só aos interesses da Espanha, o Papa? Se liga, mano, você não vai poder fazer isso não. Eu também quero ter monopólio de comércio, monopólio de navegação. Então baixa a bola aí, filho. Aí o que aconteceu? O rei, então, passou a exigir mudança desse acordo e surgiu, então, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas vai estipular uma nova linha imaginária e divisória, passando 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Assim,
parte das terras do Brasil já passavam a pertencer a Portugal. E aí, com o Tratado de Tordesilhas, os países ibéricos procediam à divisão das terras do Ocidente. Então, o Novo Mundo foi dividido entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. E aí, mediante capitulação ou Tratado de Saragoça, os países ibéricos realizavam a partilha das terras orientais do Oriente, criando uma linha imaginária divisória que passaria pelas proximidades da região das Ilhas Molucas. Esse conjunto de tratados ibéricos de partilhas das terras ocidentais e orientais provocou uma forte reação dos países marginalizados em Tordesilhas, como a Inglaterra, a França e a Holanda. E aí, estes países marginalizados vão começar uma série de represálias políticas aos ibéricos, como ataques, saques de corsários e invasões das possessões ibéricas na América, na África e na Ásia. Então, é basicamente, o pessoal, a Inglaterra, a França e a Holanda falou assim, gente, o que é isso? Estão dividindo aí basicamente o mundo, não era o mundo, tá? Eu estou exagerando de propósito. Estão dividindo aí o mundo, terras entre vocês, Portugal e Espanha. Como assim? Vocês estão doidos? Bora dividir aqui com nós também. Então eles começaram a invadir, atacar, fazer saques de corsários aos ibéricos, às possessões dos países ibéricos na América, na África e na Ásia. Nas FGV, nas vésperas dos descobrimentos e no próprio momento das viagens de Colombo, de Vasco da Gama e de Vespúcio, nenhuma das 5 representações da Terra descritas por Crates, Aristóteles, Parmênides, Azonas, Lactâncio e Ptolomeu parece prevalecer. Embora elas nos apareçam como absolutamente incompatíveis, as 4 primeiras tendem com efeito a conjugar-se para preservar o paradigma medieval de uma ecúmena. O que é uma ecúmena? É uma área da Terra habitada pelos seres humanos, plana, colocada sobre uma esfera cosmográfica. Acerca das concepções sobre a Terra e da expansão marítima europeia, afirma-se: 1. À época dos descobrimentos, não havia nenhuma teoria acerca da esfericidade da Terra, o que reforçava a posição dos setores religiosos que ainda sustentavam o mito bíblico da Terra plana. Não, por quê? Essa afirmação contradiz tudo o que o texto diz, né? Porque os autores desenvolvem a ideia de uma esfera cosmográfica para sustentar a Terra. Esses pensadores mencionados aí no texto não estão elencados em ordem cronológica. E em ordem cronológica eles deveriam aparecer Parmênides, Aristóteles, Crates, Ptolomeu e Lactâncio. Então a ideia é essa, que no texto está falando da ideia de uma esfera cosmográfica para sustentar a Terra. E a 1 desvalida o que o texto está dizendo. Então a 1 está errada. 2. A viagem de circunnavegação realizada por Fernão de Magalhães entre 1519 e 1522 tornou-se um marco na história mundial por ter comprovado a Terra da esfericidade da Terra. Perfeito, é essa. A segunda está certa. Então, se a segunda está certa, a gente já elimina a A, já elimina a E também. E já elimina a B também, porque a B fala que a 1 está certa. Então, ficamos entre C e D. 3. As lendas acerca da existência de monstros e de seres fantásticos que habitariam os mares e terras desconhecidos faziam parte do imaginário europeu à época dos descobrimentos. Tá certo. Então, a 2 e a 3 estão corretas. A alternativa correta é a alternativa D de dado.